Então, gente, a gente vai pensar agora no movimento de luz e de sombra. Eu espero que dê certo. Eu estou testando esse jeito aqui, mas eu acho que vai funcionar. Vamos lá. Eu tenho aqui meu elemento. É o que vocês vão fazer quando vocês estiverem em casa. Peguem um elemento que vocês possam ter. O elemento fruta é o melhor, porque a gente consegue, de casa a gente tem, não precisa ter muito trabalho para achar. Ou vai no hortifruti rapidinho, pega uma frutinha para desenhar, isso já é o suficiente para a gente trabalhar. Coloquem ele num ponto que vocês consigam ver da onde vem a luz e da onde vem a sombra. Tá percebendo que tem até um foco de luz ali no lado e do outro lado está mais escuro? Quando eu me pergunto assim, como é que eu vejo a luz? Da onde vem a luz? A luz, gente, vai vir do ponto luminoso. O ponto luminoso pode ser até a lâmpada da sua casa. Se a lâmpada está vindo de cima, eu vou ver essa luz de cima. Então, ela vai bater mais em cima do que embaixo. Se a lâmpada tiver de lado, uma janela, por exemplo, ela vai ver de 45 graus. Então, ela vai estar mais de um lado do que do outro. E se eu tiver com a luz do outro lado, ela vai estar do contrário do que a gente está vendo aqui. Então, na hora da gente perceber da onde vem esse ponto luminoso, eu vou fazer esse tipo de estudo. Primeiro, cadê minha lâmpada? Eu vou procurar ela. Primeiro ponto luminoso é da onde vem a minha lâmpada. Depois eu vou acertar essa ideia, assim, essa lâmpada, esse luz está vindo da onde? Está batendo aonde no meu elemento? Então, na minha maçã aqui, a gente vai ter a luz do lado esquerdo e a sombra do lado direito. É isso aqui que a gente vai ter para ver, tá? Então, vamos começar a desenhar aqui. Como é que a gente vai desenhar isso? Né? Falar também é outra pergunta, mas eu não sei desenhar, como é que eu vou aquarelar? Comece com elementos simples, gente, formas simplificadas. As frutas são formas simples, porque elas são redondinhas, não tem muito mistério ali. Então dá para a gente funcionar bem. Ó, uma maçã. O que a maçã parece? Ela parece um círculo, certo? Vamos fazer aqui um pequeno estudo aqui. Que aí eu posso botar mais força aqui na minha mão. Quem lembra da gotinha da semana passada? Então, ó. Ela é um círculo, certo? Dentro desse círculo, eu vou adaptar ele para ele virar maçã. Então, começa desenhando aqui o círculo. Para a gente acertar e ele virar a maçã. É a primeira coisa que vai colocar no papel. Eu vou olhar aqui junto com vocês. Eu tenho a maçã, tem um eixo também, ó. Bota o eixo nela. Para poder ver aqui. Da onde é que vai ficar esse eixo? É onde tem o cabinho. Depois disso feito, aí aqui o nosso desenho vai virar a maçã. Então, cada maçã é uma maçã, gente. Vai ter pequenas diferenças. Mas se eu começar achando uma forma geométrica e depois dessa forma trazendo a ideia do que eu estou vendo e trazendo a ideia da maçã, aí é um ponto para eu iniciar. Então, na hora que eu tiver uma dúvida que eu não sei desenhar, começa pensando nisso. Qual é a forma geométrica que o meu elemento mais se parece? E aí sim eu começo a desenhar aquela figura, a partir de um elemento geométrico. Depois eu acerto isso. Então, olha só, aqui tem o eixo. Eu já fiz aqui e vou fazer o eixo de novo. Ó, tô seguindo esse plano de desenho aqui, tá? Tá clarinho para não ficar muito forte o lápis aqui, porque eu não gosto muito não. Depois eu reforço a linha final, tá? Assim, eu tô vendo a mesma imagem que vocês.
Eu desenhei aqui, quando eu dividir a tela aqui, eu consigo ver a mesma imagem. Se eu faço um desenho de observação gravando, as imagens são diferentes. Então, quando eu olho para a tela, eu vejo a mesma posição que vocês estão vendo. Então, assim fica mais fácil ainda da gente se organizar. E aí a gente compartilha do mesmo conceito aqui, não vai dar diferença. Mais ou menos assim a minha maçã, ó. Então, vamos lá. Tô olhando a forma, viu? Isso é forma. Aqui eu tenho o cabinho. Certo? Depois eu vou apagar as linhas que não me interessam. Compreenderam aqui, pessoal? Deixa eu só pegar uma borrachinha aqui que eu esqueci. Ó, vai tirando aqui a linha que não interessa, ó. Tá vendo? Depois do desenho feito, apaga o que não interessa. Por isso que é bom fazer com a linha bem fininha ou fraquinha, para não atrapalhar depois na hora de pintar e você conseguir apagar aquele resto que não interessa, aquele excesso de linha ali, que não faz parte do trabalho, né? Acho que tá funcionando, gente. Se vocês imaginarem como é que tá aqui os bastidores, tá muito engraçado, gente. É a primeira vez que eu faço um negócio desse, vamos ver se vai dar certo. Bom, estamos aqui, né? Olha só. Então, eu parti daquele princípio da forma geométrica, que eu achei que fica mais parecida com a minha maçã. É o círculo aqui. Do círculo, eu vou transformá-lo na maçã. O que que é? Acho um pouquinho o eixo que tá, porque essa maçã não tá com o cabinho para cima, ela estava meio inclinada. Então, o cabinho, se está meio inclinado aqui, o fundinho vai estar aparecendo mais para cá. Isso é importante para eu me organizar, né? Achar o eixo das coisas. Tanto isso vai funcionar para frutas, para folhas, para flores, eles tudo vai ter um eixo. Se eu achar essas linhas de eixo, as linhas de direção, eu consigo desenhar e me organizar ali naquela imagem. Então, é mais fácil quando eu começo a perceber essas questões. Então, quando me perguntam assim, mas eu não sei desenhar, como é que eu vou pintar? Facilite a sua vida, olha lá. Na hora do desenho, ao invés de querer criar o desenho super detalhado, começa do mais simples. Vai pensando nas formas geométricas, vai pensando em detalhes que você pode usar como base de referência, que são os eixos, é o cabinho, é mais ou menos o movimento que ela faz aqui. Se não ficar igual, não tem problema. É um início, tá? Quem tem mais habilidade com desenho consegue rapidamente organizar isso aqui olhando. Quem não tem, vai tentando ver essas dicas aqui, ó, para poder continuar. O básico do desenho para aquarela, basta isso aqui. Agora eu já não preciso mais do lápis. Vou deixar ele aqui, de canto. O que eu vou precisar aqui é da cor, da mistura de cor para eu trabalhar. Então, vamos lá. Gente, estou animada, mas estou apreensiva. Vamos ver se vai dar certo aqui essa invenção, essa invencionice. Vamos lá. E é assim, vamos então... então a gente já lembrou da onde vem a luz e da onde vem a sombra. Mas se quiser escrever, escreva. Ó. A luz está vindo daqui e a sombra vai ficar desse lado. Tá? Aqui o ponto de luz está até representado com uma bolinha. Se vocês olharem lá para a maçã, na foto original, foto não, na filmagem da maçã, tem um ponto de luz, é uma bolinha ali, é onde bate a maior luz. Vamos tentar deixar essa área mais clara possível para a gente trabalhar. E depois a gente faz a sombra para o outro lado. Então, da onde eu começo a pintar? Da área mais clara, da cor mais clara. Vou começar daqui. Vamos acertar um tom para funcionar também aqui e ficar bonito. Essa maçã, ela é avermelhada, mas não é um vermelho tão amarelado. Quem lembra da folha, da aula da folha? Vamos pensar aqui da onde é que vem os vermelhos, laranjas e afins. Eu vou ter aqui uma mistura do amarelo com carmim. São as duas primárias, certo?
Então, vamos chegar perto aqui. Olha só, como eu tenho aqui os amarelos, os vermelhos, vão estar fazendo aqui, ó, nesse intervalo de cá. E aí eu posso começar a comparar aonde que está o tom da minha maçã. Vou botar um pouquinho mais aqui para aparecer. Eu vou pensar nesse intervalo aqui para eu achar as cores da minha maçã. Eu sei que tem maçãs mais amarelas, sei que tem maçãs mais alaranjadas, tem maçã verde, tem maçã bem vermelha e tem maçã quase roxa. A nossa tá andando aqui, ó. Isso aqui é a observação, gente. Não dá para eu pensar assim no conceito de maçã que eu tenho da minha cabeça. A maçã tem várias tonalidades, eu tenho que observar aquela que está na minha frente. A que está na minha frente não é tão amarela assim. Ela está andando mais para cá. Então, eu não preciso dar uma guarda de amarelo para começar. Eu já vou começar com um tom mais rosado para eu trabalhar. Achei aqui um tom que eu acho que vai ficar bom para eu botar no início. Eu vou dar a primeira guarda com ela. Só que eu já sei, ó, que tem um ponto luminoso aqui, certo? O que que eu vou fazer? Vou desmanchar já aqui para eu garantir a luz da minha maçã. E vou dar o resto todo. Certo, gente? Aqui, ó. Meu ponto luminoso está aqui. Já garanti ele. Pintei o resto aqui. Essa vai ser a primeira camada. Não dei amarelinha, porque eu não tô vendo ela tão amarela assim. Eu tô vendo ela mais rosada, principalmente nessa área de luz aqui, tá? A gente pode manchar ela com algumas coisinhas, ó. Ela tem pontos mais amarelados. Vamos ver se todo mundo consegue enxergar junto comigo. Aqui perto tem uns pontos mais amarelados. Eu posso até manchar. Mas ele não é totalmente amarelo. Então não adianta eu dar uma guarda de amarelo, sendo que essa maçã não vai receber esse amarelo aí. Ela tá mais rosada, mais avioletada. Então vou deixar essa aqui, essa primeira etapa aqui secar um pouquinho, tá? Prontinho. Acho que agora aqui, ó, já deu uma boa secada. Só esse pedacinho que ainda tá molhado, mas já dá pra gente continuar. Eu vou continuar por onde? Não muito por aqui. Eu vou começar a agregar sombra aqui, ó. Esse é meu lado que tá com sombra. São essas camadas que eu vou continuar trabalhando mais. Ah, o quanto é interessante deixar as linhas do grafite aparecendo. Tainá, o quanto você gostar. Porque eu não gosto, por exemplo, eu só deixo para poder vocês verem. Eu, nos meus trabalhos mesmo de criação, eu apago todo, eu até apago o lápis. Eu não gosto do lápis aparecendo. Mas tem gente que gosta e faz isso muito bem e combina com o trabalho que executa. Então já é mais uma questão de gosto do que exatamente uma necessidade do lápis, viu? É o que você gostar de fazer. Deixa eu ver. O que mais? Vamos lá. Aqui. Botei aqui o meu tonzinho meio rosado, meu vermelhado. Ele já secou. Eu vou começar a agregar sombra. Como é que eu vou pensar nessa sombra da minha maçã? Eu vou pensar ela um pouquinho em partes. Ela tem áreas mais escuras e áreas mais claras. Se eu começar a pensar que a sombra tem áreas mais escuras e áreas mais claras, eu também consigo me organizar mentalmente para trabalhar. Então, antes de eu chegar no escurão que está aqui, eu vou começar devagar inserindo detalhe nela. Isso vai me ajudar a criar mais volume. Agora eu vou acertar o tom de novo.
Esse carmim que eu tenho aqui, ele é muito forte. Ele não tá combinando tanto assim com a minha maçã. O que que eu vou fazer com esse carmim? Eu vou misturar um tiquinho de ocre para tirar a vibração dele, ó. Ele vai ficar mais avermelhado e vai chegar um pouquinho mais perto do que é o tom dessa maçã, tá? Essa é a segunda camada de trabalho. Já vem com a tinta um pouquinho mais forte, tá vendo? O que que eu vou fazer com essa segunda camada aqui? Vou começar a garantir que a minha área luminosa continue luminosa. Então, eu não vou passar daqui com a cor mais escura. Eu vou andar agora toda para cá. E vou começar assim, dar um pouco de volume na maçã. Quando eu chego perto da luz, o que que eu faço? Eu lavo o meu pincel, seco um pouquinho aqui, ó. Vou botar até aqui embaixo para todo mundo ver. Lavo ele, seco aqui e desmancho aqui. E desmancho aqui também para não ficar marcado. E continuo desmanchando. Tá vendo, gente? Como a gente está fazendo um movimento de claro e escuro direto com a cor, sem precisar desenhar. Eu só desenhei a forma. Eu vou fazer bem devagar essa pintura aqui. Eu tenho vários speed paintings no YouTube. Dessa vez vamos chamar isso aqui de slow painting, porque a gente vai passar um tempo desenhando e pintando. Na verdade, a gente está fazendo todo o movimento que seria de um desenho, a lápis ou a grafite, direto com a tinta. Então, a gente vai devagar acertando esses pontos, para chegar o mais próximo possível do que a gente está vendo aqui da nossa maçã. Na verdade, aqui, ó, é até mais escuro. Observei agora, então posso agregar um tiquinho de escuro aqui. E agora aqui eu vou desmanchando, porque meu ponto luminoso está desse lado aqui, ó. Vou deixar aqui aparecer. Para cá também. Agora vamos agregar mais sombra nessa maçã. Eu vou trabalhar agora com a mistura com violeta. Porque o carmim já deu, já deu. Ele não vai trazer mais cor para mim. Eu vou precisar agregar outra cor nesse carmim. As cores vão ter uma saturação. Elas vão chegar até um certo ponto. Depois elas não ajudam mais. Então eu preciso ir acertando as tonalidades, ó. Eu botei aqui mais carmim do que violeta. E o violeta aqui vai começar a me ajudar a dar mais volume ainda aqui na minha maçã. Tá vendo aqui? Botando mais tom aqui de sombra. Lembra que na gotinha a gente observou algumas questões da luz e da sombra? A gente vai ter a luz que bate diretamente no objeto e vai ter aquelas luzes na sombra, que são luzes que batem no anteparo e voltam para o objeto. A maçã aqui está cheia delas. Então vamos devagar acertando esses pontos. Aqui tem, nessa bordinha de cá, ó. Então eu não vou chegar com esse escuro até a ponta. Vou deixar aparecer um pouquinho do amarelo que a gente botou antes. Vou começar aqui a dar aquela sensação do buraquinho. Como é que eu faço aqui o buraquinho da maçã? Ó, vou aumentar aqui para ficar bem bom. Fazer um tom mais forte aqui para aparecer. Eu tenho aqui como se fosse a área aqui. O caulezinho da maçã tá aqui e aqui aquele buraquinho. Para eu fazer ele aparecer, eu vou começar a criar um movimento com o pincel assim mesmo, ó. Tá? De fora para dentro. E aqui o movimento vai vir para cá.
Eu posso me ajudar criando esse movimento aqui, ó. Depois eu vou escurecer um pouco mais essa parte aqui de dentro. Isso aqui me ajuda a dar a impressão de que aqui tem uma profundidade. E aqui, quando eu for chegando aqui para fora, ela vai ficando mais clara. Conseguem sentir aqui, ó, o movimento da profundidade? Né? E se aqui é a parte mais luminosa, essa daqui começa a ficar mais integrada. Esse pedaço aqui vai ter mais contraste, e esse, que é esse aqui, e esse aqui menos. Tenho aqui o buraquinho da maçã. Vamos lá. Aqui tá bem molhado. Vamos botar mais sombra aqui. A sombra vai aparecer em alguns outros pontos também, que isso vai ajudar a destacar as áreas luminosas. Deixa eu ver se aqui tá seco. Aqui ainda tem, tá muito molhado aqui. Vamos fazer essa parte aqui de baixo de novo. Vou botar mais tinta aqui. Olha só os tons que eu tô agregando aqui, ó. Mais escuros pra gente trabalhar. Aqui foi mistura de violeta com carmim e um pouquinho de amarelo. Tá molhado aqui? Isso vai fazer uma mancha super bonita. Vou aproveitar que tá molhado, a cor vai expandir, vai entrar uma na outra. E eu vou começar a fazer mais volume aqui. Mais sensação de volume. Vou secar aqui um pouquinho mais para desmanchar. Daqui a pouco eu vou secar de novo com o secador, senão a gente não consegue trabalhar mais. E vou dar aquela desmanchadinha para cá. À medida que vai chegando aqui desse lado de cá, eu vou botar mais do vermelho, ó, ao invés do carmim escuro com violeta. Eu vou agregando as cores devagar, porque eu estou construindo aqui o movimento do claro e escuro. Deixei aqui meu pontinho luminoso aqui, ó, tá? E agora eu vou secar mais uma vez com o secador para adiantar aqui nosso processo. Pronto. Aqui eu fiz as primeiras camadas, as camadas gerais aqui da nossa maçã. Agora eu vou começar a botar detalhe. Vou voltar de novo com aquela misturinha do violeta com carmim e amarelo. Deixo um mais claro, outro mais escuro, para eu ir trabalhando aqui, ó. Aqui eu preciso dar uma escurecida, para dar aquela sensação do buraquinho. E aqui eu tô trabalhando com a ponta do pincel. Então agora aqui vai chegar o momento que eu vou começar a modelar o detalhamento. Agora, gente, aqui é o momento de prestar atenção no seu objeto, de olhar mais ou menos o movimento que faz aquelas manchas. A maçã é toda manchadinha. Então, vale a pena a gente prestar atenção de onde vem aquele movimento, né? Vai vir daqui de dentro, vai fazer um movimento circular mesmo aqui, ó. Aquelas pequenas manchas que a maçã tem. Aí a gente pode pegar a ponta do pincel e trabalhar. Para quem vai perguntar que pincel é esse que eu estou usando, esse é o Ceramic 3027, número 2. Deixo aparecer um pouquinho das camadas de baixo e vou trabalhando com as camadas por cima. Essa tinta que vem aqui, ó,
ela mais escura, ela vai ser um pouquinho mais densa, porque as camadas de baixo já até estão bem fortes. Eu venho aqui em cima, não dá para eu diluir muito mais agora não, senão eu vou começar a levantar buraco aqui na minha maçã. Então, esse ponto que a gente está chegando aqui no detalhamento, a tinta já está mais grossa e mais forte. Eu só estou criando mais área de sombra para dar mais destaque ainda na minha área de luz. Aqui inseri um pouquinho de ocre, que eu percebo que aqui tem umas manchas mais amareladas para esse lado daqui. Enquanto aqui continua na parte de cima um pouco mais forte. Não vou chegar com essa sombra até lá. Lembra daquela luz na sombra, daquele ponto mais claro que ela vai ter na bordinha? Tá aqui. Aqui eu tô fazendo aquela parte malhadinha da maçã, né? Aquele pontinho que ela tem, o detalhamento dela. Como é que eu... Deixa eu só fazer uma coisa aqui, um desenho rápido que eu acho que vai funcionar. Vou fazer de roxo aqui para vocês verem. A gente achou o eixo aqui da maçã, certo? Aqui. Então, aqui é um ponto. Todo esse movimento do pincel vai seguir essa ideia aqui, ó, da esfera. Tá? É assim que eu tô pensando na hora de colocar esse detalhamento que sai do miolo e vai andando para fora, em pontos pequenininhos assim, ó. Para fazer a mancha. Aqui ela tem uma área levemente. Aqui na área da luz é que a gente vai ver alguns pontos mais de contraste. Dentro da sombra é mais detalhe dentro da sombra mesmo, porque a sombra é mais escura, a gente está botando camada escura em cima de camada escura. Aqui na área que está começando a ficar mais luminosa, eu vejo áreas escuras de contraste da própria mancha da maçã também. E aqui, ó, perto da luz, também tem uma área que vai fazer o meu ponto luminoso aqui, ó, ficar com mais força ainda, porque eu vou criar contraste. E aqui, continuo aqui, apresentando um pouquinho mais de detalhe aqui na maçã. Aqui eu tô só puxando para continuar mais luminosa essa parte. Aqui tem o ponto luminoso aqui. Aqui tem um pouquinho de contraste. Daqui a pouco esse contraste acaba de novo e a maçã volta a ser mais iluminada para baixo. Aqui para acertar o volume. Aqui tem aquela luz na sombra que a gente falou. Vou acertar aqui de novo o tom dela. Tava acabando.
Um pouquinho só, e aqui tem bastante. Bastante sombreado aqui nessa área de baixo. Ela aqui tem uma mancha amarelada, que eu vou jogar aqui pra cima, mas ela não vai ficar tão forte. A primeira mancha que eu dei aqui acabou que uniu. No secador, ela se perdeu. Uniu aqui uma mancha na outra. Deixando secar naturalmente, acontece menos isso. Mas aí a gente não ia ter tempo de terminar. Então, voltei aqui com a camadinha mais amarelada para cá. Agora eu vou dar uma leve escurecida aqui na sombra. Botar um pouquinho de azul. Estou desmanchando para fazer o acabamento de cima. Aqui é até mais clarinho. Deixa eu abrir logo essa luz aqui. Pronto aqui. Botei mais intensidade aqui na nossa luz na sombra aqui para criar volume. E aqui também desse lado tem um pouco mais. Vou abrir. Eu posso abrir, ó, se ficar escuro, eu ponho um pincel molhado e abro um pouquinho. Ó, eu tiro o excesso de camadas. Se o contraste ali precisar acontecer com mais força. Pronto, aqui, ó. Agora eu vou fundir esse pedaço no outro. Eu venho com a cor mais escura e acerto, porque senão vai ficar uma marca. Se eu deixar só o movimento da pincelada, fica uma marca esquisita. Então aqui, eu já acerto aqui esse movimento que eu precisei abrir. Olha, o volume acontecendo. Tem que prestar atenção nesses movimentos, da luz da sombra, da onde está vindo, aonde eu vou perceber que está acontecendo mais o meu ponto luminoso, tá para cá. Aqui também tem uma área clara. Aqui, para essa área clara acontecer, eu vou aproveitar aqui e vou criar uma linhazinha, um leve contorno e deixar um ponto de luz aqui também, ó. Aí ela aparece mais. Cria um efeito ali também de luminosidade. Essa linha não precisa ser um contorno visível na maçã toda, ela vai estar só para ajudar a criar o movimento da luz ali, ó. Porque o meu papel é branco, o meu fundo é branco e eu preciso fazer com que essa luz apareça. Então é um contraste que eu estou jogando ali a partir de uma linha, mas eu não vou contornar a minha maçã toda, é num ponto específico mesmo. Aqui tem um ponto de luz do cabinho. Eu vou abrir um pouquinho aqui para ele aparecer. Pronto aqui, o cabinho apareceu também. Deixa eu ver o que mais que a gente precisa colocar. Agora eu vou projetar a sombra aqui para baixo. A minha luz de hoje aqui tá com um ponto, né? Esse ponto de luz está aqui e a gente vê uma leve sombra para cá. Não precisa ser sempre um contraste muito grande, não, porque vai ser mais ou menos o que você tem, com o que você tem na sua casa. A gente não vai ter um
claro escuro, de contraste barroco total. Então, às vezes, vão ter mais de uma luz ali para você ver, mais de uma sombra. Escolhe uma que você tenha mais intensidade para enxergar, tá? Que ela vai estar aqui, ó. Eu vou botar ela um pouco meio acinzentada, acho que vai ficar mais bonito. Misturei aqui um pouco de azul e amarelo nessa mistura para achar o cinza aqui. Perto da maçã, ela vai ser mais intensa. Quando ela vai chegando para fora da maçã, ela vai ser menos intensa, ó. Isso aqui já é o suficiente para a gente colocar uma projeção da luz aqui. Deixa eu ver. Acho que aqui. No meu tá claro, mas da filmagem nem tanto. Eu vou abrir de novo aqui mais uma luz para ficar mais contraste. Mas a minha aqui já tá clara. Mas só para ficar acompanhando aqui mais ou menos vocês estão vendo, eu vou abrir um pouquinho mais de luz aqui. Pronto. Eu acho que já fica mais próximo aí do que vocês estão vendo aí. Então a gente fez direto, viu? Direto na pincelada. Sem desenhar muito, tá vendo? Tá treinando as noções de luz e de sombra direto na pincelada, nas cores, na aquarela, sem ficar muito preocupado em ter que desenhar os detalhes. A gente não precisa desenhar detalhe no lápis. Você pode treinar isso direto na sua pintura, tá? Não quer dizer que eu preciso sempre saber desenhar para poder pintar. O que eu fiz aqui foi manipular o meu pincel com mais destreza para eu criar um detalhamento, mas não necessariamente um desenho. Aqui eu trabalhei com o detalhe de mancha também, mancha sobre mancha. E assim a gente foi agregando as camadas para criar essa sensação. Vou até escurecer um pouquinho mais aqui minha sombra. Aqui de baixo, ela secou e ficou clara. Aqui. Então, isso aqui foi um processo com bastante detalhe, né? Para a gente poder ver que dá para fazer o trabalho aí sem ficar muito preso até na ideia do desenho. O desenho foi o básico, do básico. O resto eu fui enxergando cor, acertando tonalidades. A gente botou bastante violeta aqui para escurecer os carmins, ó, para poder achar o tom escuro e depois que a gente botou o azul. Se eu quisesse fazer essa maçã de um jeito mais rápido, uma observação para eu poder, digamos assim, para eu poder trabalhar rapidamente, só para eu fazer vários desses. Tipo assim, se eu vou sentar hoje e vou fazer vários estudos de luz e sombra, de maçã, de uva, de o que for, mas vou fazer direto com o pincel. Vou começar com a camada mais clara, de cor mais clara que eu conseguir dar. Vou olhar mais ou menos aqui o desenho que a gente já treinou. Aí eu dei a primeira camada aqui. Tá, meu papel tá molhado. Todo mundo tá vendo? Tá. Então agora eu vou começar a escurecer. Fazendo rápido, tá? Isso aqui. Quando eu faço rápido, só a mancha que vai tomar conta do meu trabalho. Então eu com poucas pinceladas vou começar a resolver essa questão aqui. Isso vai me ajudar a criar algumas sínteses de luz e de sombra, sem eu ficar preocupada com esse detalhamento, que pode me embarrear num dia de pintar. Ah, eu não sei desenhar, não vou conseguir pintar. Depende do que eu quero alcançar, gente. Se eu quero ser assim, fazer o retrato fiel da maçã, do modo como a natureza concebeu a maçã, aí tudo bem, eu vou ter que ter duas ferramentas.
o desenho e a pintura. Mas se a minha questão é pintar, eu também vou acabar treinando um pouco de desenho se eu me esmerar em começar a ver isso aqui, ó. Maçãs, né, com treinos mais rápidos. Aqui eu fiz um treino de luz e sombra, sei lá, de 1 minutinho. Não precisei de um detalhamento. Aqui o contexto já diz para mim que é uma maçãzinha. Então, ó, tenta pensar que isso pode ser um começo. A partir da observação, você vai começando a entender melhor o que você está vendo. Que mancha, que forma, que objeto é esse. Então, não precisa ficar preocupada em desenhar perfeitamente. Talvez isso aqui, ó, seja um ótimo início para trabalhar só a mancha e só a cor. Vai vendo o movimento que você consegue fazer no pincel. Da onde vem sua luz? Para onde vem sua sombra? Se tem luz na sombra ou não? Que detalhes e que cores eu vou colocar? E isso é muito mais importante para a gente na aquarela do que exatamente um saber desenhar perfeitamente. Isso é que vai definir para você lá o seu processo de cor. Então, faz bastante disso aqui, depois passa para um desses. Ou então tenta fazer uma observação longa da sua imagem aqui, do seu objeto de estudo. Depois você troca e faz coisas rápidas assim. Ajuda também. Então, são duas propostas de exercício aqui. E vejam só, usamos o lápis só para fazer um contorno, mas quem quiser poderia desenhar direto com o pincel. Fica marcado, tá? O desenho aqui, se você usar uma cor mais escura. Mas, minha maçã tá mais ou menos assim. Pode fazer as linhas gerais da maçã direto com o pincel. Já é um outro estudo que dá para fazer aqui, desenhando só com o pincel, sem usar o lápis, tá? Então, aqui foram algumas possibilidades para a gente observar e trabalhar a questão da luz e da sombra, sem fazer desenhos precisos. A gente só pensou na forma com detalhamento, na forma sem detalhe, sintetizando o máximo a questão da luz e da sombra, tá? Então, tentem nesse final de semana aí colocar a maçã para vocês observarem, coloquem um ponto de luz. Aqui eu coloquei bem um ring light na maçã, gente. Pode ser uma lanterna, pode ser até uma vela, se vocês quiserem. Então, deixa um ponto de luz para te ajudar, um local que tenha um lado que vai fazer luz e essa luz vai fazer depois uma sombra direta. Fica mais fácil de observar. Se você está numa sala que tem muita luz, por exemplo, até a cozinha da gente, vão fazer várias sombras aqui. Isso pode dificultar. Mesmo que você precise estar com a luz ligada do seu ateliê, da sua casa, da sua sala, coloca pelo menos um ponto, que pode ser uma lanterninha, a própria lanterna do celular. Você coloca ela ali do lado, já vai fazer para você uma área de bastante contraste, uma área bem luminosa e uma área mais escura, e vai ajudar a ver essa projeção da sombra também. Então, fica mais fácil. Esses elementos, como as frutas, são mais fáceis para a gente começar a observar. Depois vai começando a detalhar mais, a colocar mais profundidade nisso. E coloca depois mais dificuldade, pegando coisas com mais fáceis, né? Mas começando com as frutas, super funciona. Então, acho que funcionou, né, gente? Essa minha experiência aqui, acho que foi bem legal. Tendo a maçã ali para vocês verem de onde eu estou falando e tentar trabalhar aqui. Então, acho que deu certo. Eu queria mesmo que a gente tivesse um ponto de... A foto da maçã, né? Essa ideia de trazer, compartilhar a tela aqui, é porque a gente precisa ter um ponto de conversa, né? Essa referência, para eu tirar o desenho de algum lugar, eu estou usando uma referência. Vocês precisam ver a referência também, para poder entender o processo, o passo aqui. Então, ela me ajudou aqui para a gente poder conversar. Mas foi desafiador aqui o momento, para ver se dá tudo certinho. Então, aqui eu propus duas ideias aqui de exercício, uma mais simplificada, só com a cor e mancha, e a outra com mais detalhe. Veja que com mais detalhe, a gente levou praticamente quase uma hora aqui para terminar o nosso processo da maçã, viu? Então, quanto mais detalhe a gente colocar,
mais tempo a gente vai demorar para fazer, gente, um trabalho. E essa maçã poderia ser feita em 2, 3 dias também, porque a gente vai, deixa secar, detalha um pouco mais, observa. Eu estava olhando direto do vídeo, então alguns detalhes perde um pouco também. Mas se vocês estiverem com a maçã direto, né, junto de vocês, ali na sua frente, fica mais fácil ainda de observar o detalhamento. Mas tirar uma camada de tinta e deixar mais luz, isso depende do papel. Não, dá para tirar em qualquer papel. Só não vai fazer assim, um esfregaço, né? Se você esfregar muito, vai ter papel que vai esfarelar mais rápido e papel que vai funcionar e não vai. Esse aqui que eu estou usando é o Harmony. Ele tem algodão, mas ele não é assim aquele papel. Ele não é o melhor papel de algodão. Ele seria o papel mais simples de algodão, tá? Eu gosto. O Harmony não, perdão, o Expression. Eu gosto bastante de usar esse aqui para fazer exercício. Ele tem algodão, mas não é da linha top, entendeu? E ele tem até um bom custo-benefício. Ele tem mais folhas até que os melhores papéis, os papéis top de linha. Molhado com molhado foi mais fácil. É mais rápido, né? Mais fácil. Pode pegar uma folha de A4 que tiver, faz várias na frente, faz várias atrás. Esses desenhos rápidos vão dando destreza para a gente de observar sinteticamente a luz e a sombra ali. Então, é mais tranquilo, assim, de você, com rapidez, né? A primeira pode ser que saia esquisita, mas o resto vai ganhando mais destreza. Você sintetiza ali o seu pensamento. Para quando você for fazer um trabalho detalhado, essa parte também já ficou um pouco mais entendida, né? E o contrário também funciona, gente. O contrário, passar um tempo observando ali aquele desenho, fazer de novo e depois criar esse desenho mais rápido é mais legal também. O Expression é da Honey Miller. O Expression é da Honey Miller e é muito bom. Eu uso bastante, gente. Eu tenho usado muito os papéis da Honey Miller. Eu tenho me afeiçoado muito à própria marca mesmo, assim. Eu gosto muito de usar o papel arte, mas o arte é caro, então eu deixo ele para trabalhos mais especiais. Ou watercolor. Esse watercolor que é o top de linha top da Honey Miller, eu também deixo para trabalhos especiais. E vou usando o Expression para fazer exercício, que para mim é o que funcionou muito bem para mim. Eu gosto bastante. Então, foi uma experiência hoje fazer essa ideia da referência, para a gente criar o hábito de pensar também no desenho de observação, porque eu acho que eu percebi assim que ao longo das lives que eu fui fazendo aqui, eu pegava ou uma foto ou eu mesma estava fazendo o desenho de observação e vocês observando através dos meus olhos. Se eu trabalho com uma imagem, né, a imagem ali parada, e eu fazendo o desenho junto, acho que fica mais fácil de ir achando os pontos. Não ficou igual, gente, tá vendo? Não ficou igual à maçã real. Ela não ficou. Eu não fico também muito preocupada em fazer um retrato específico daquela maçã. Ela me vira uma referência. Eu, a partir dela, vou estudando onde está a luz, onde está a sombra, mais ou menos a cor que eu consigo alcançar. E vou fazendo essas misturas. Então, prestar atenção naquelas variações, da onde vem o amarelo, aonde vem o trabalho do carmim, das cores. E assim eu vou buscando uma fonte de referências. Cor é referência, a imagem do desenho é referência, tudo é referência, gente. A gente vai criar a partir dessas referências e fazer um estudo ali. Luz e sombra é no tecido, em qualquer lugar, gente. Essa ideia de observação de luz e sombra você vai aplicar em qualquer trabalho que você for fazer. Agora, você está perguntando se a aquarela pode usar no tecido? Também pode usar, depende do que você vai fazer com esse tecido. Se for lavar muito, é melhor usar uma tinta de tecido diluída já, que já tem, né? Eu acho que fica mais interessante. Agora, a técnica de luz e sombra é para qualquer coisa. É porque sempre vem muita ideia de que eu preciso desenhar para pintar, e aqui a gente usou os conceitos de técnicas de luz e sombra, que normalmente a gente vê muito isso em aulas de desenho, a gente trabalha aqui direto com aquarela, com trabalho com aquarela. Então, tinta de tecido e aquarela. Para trabalhar no tecido com aquarela não é muito difícil, você pode usar a tinta de aquarela para pintar ali, só que o tecido, você vai ter que treinar ali, porque o suporte, a aquarela, ela é feita por um tipo de suporte que é um papel,
e esse papel ele vai absorver a tinta de uma maneira e o tecido vai absorver a tinta de outra maneira. Então, você vai ter que adaptar ali a quantidade de água, a quantidade de tinta que você vai aplicar no seu suporte. Se você for pintar, por exemplo, uma blusa, que vai lavar muito, é melhor talvez usar uma tinta de tecido, que tem aquela silk de pintar seda, aquelas coisas assim, que já ficam, que tem fixante, né? Então, já vai funcionar melhor para o seu trabalho ali. Posso desenhar, para desenhar com lápis aquarelável, depois pintar, será que fica mais leve do que o grafite? Fica, pode usar o lápis aquarelável para desenhar. Ele vai até desmanchar depois, na hora que você pintar. Tchau, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova experiência aqui. Espero que tenha dado certo. E foi muito bacana poder dividir um pouquinho com vocês essas ideias aqui. Então, gravem bastante, assistam, que ela é super importante essa aula para as próximas aulas que a gente vai ter. Um beijo. Tchau, tchau, gente.